Se você é um homem sigma, provavelmente já percebeu. Você não tem muitos amigos. Na verdade, é bem possível que consiga contá-los em uma mão. E ainda sobrarão dedos. Por que isso acontece? É porque os homens sigma são antissociais? Misteriosos? Ou há algo mais profundo na forma como eles são? Os homens sigma não se encaixam em nenhum molde. Eles não buscam validação. Não precisam estar cercados de pessoas e, acima de tudo, não confiam em qualquer um. Em um mundo onde muitos fazem de tudo para se encaixar, os sigmas se destacam por seguirem na direção contrária. E, embora isso lhes traga muitas vantagens, também tem um custo: a solidão. Hoje, vou revelar as 12 razões pelas quais os homens sigma têm poucos ou nenhum amigo. E acredite, quando terminar este vídeo, você entenderá que a amizade, para um sigma, não é uma necessidade, é um luxo. Razão número 1. Eles enxergam através das mentiras. Se há algo que os homens sigma detectam mais rápido do que um radar militar, são as mentiras. Eles não precisam de um detector de polígrafo ou serem agentes da CIA para saberem. Eles percebem a inconsistência nas palavras, a maneira como alguém evita o contato visual, o pequeno tremor na voz quando alguém está inventando algo. Enquanto outros podem se deixar levar pelas aparências, o sigma enxerga a verdade como se tivesse visão de raio-x. E aqui está o problema. Vivemos em um mundo onde mentir se tornou um hábito social. Todo mundo diz o que os outros querem ouvir. Claro, eu te ligo depois. Esse corte de cabelo ficou ótimo em você. Eu adoro este trabalho. Todos dizem isso, mas poucos realmente sentem. O sigma, por outro lado, não joga esse jogo. Se algo não soa autêntico para ele, ele se afasta. Não é paranoia, é sobrevivência. Ele não tem tempo para palavras vazias ou promessas sem fundamento. E claro, isso o deixa com menos amigos, porque ser real em um mundo de aparências nem sempre é bem visto. Ele prefere se cercar de poucos, mais genuínos. E se isso significa ter uma agenda social vazia, que assim seja. Razão número 2. Eles se afastam ao primeiro sinal de toxicidade. O homem sigma possui um detector de toxicidade mais preciso do que um cão treinado para encontrar substâncias ilegais. Ele não precisa que alguém grite, manipule ou crie escândalos para saber que algo está errado. Ao primeiro sinal de comportamento tóxico, ele simplesmente se vira e vai embora, sem explicações, sem dramas, sem despedidas emocionais ao som de música melancólica. Você já esteve em uma conversa onde alguém não para de reclamar, criticar os outros ou buscar problemas onde não existem? Pois bem, o sigma percebe isso imediatamente e sua mente pensa em apenas uma coisa: eu não tenho tempo para isso. Não é que ele seja insensível, mas ele sabe que a toxicidade é contagiosa e que, se permanecer por muito tempo, acabará envolvido em conflitos desnecessários. A maioria das pessoas tem alta tolerância para o drama. Elas o veem como entretenimento ou parte normal da vida. O sigma, por outro lado, o enxerga como um desperdício de energia. E como a energia é algo valioso, ele prefere investi-la em algo mais útil, como suas metas, sua tranquilidade ou simplesmente estar sozinho. Porque para ele, a solidão sempre será melhor do que uma má companhia. Razão número 3. Eles não tentam se encaixar. Se a vida fosse um baile, a maioria das pessoas estaria preocupada em seguir os passos corretos, mover-se em sincronia com os outros e evitar constrangimentos. O homem sigma, por outro lado, nem sequer está na pista de dança. Talvez ele esteja no bar, observando com um sorriso discreto, perguntando-se por que todos estão tão obcecados em se encaixar. Para ele, a ideia de se adaptar apenas para ser aceito é absurda. Ele não precisa modificar sua personalidade, fingir interesses ou seguir tendências só para agradar os outros.
A autenticidade é sua essência, e se isso significa não fazer parte de nenhum grupo, ele não se importa nem um pouco. O problema é que a sociedade não está acostumada a esse tipo de pessoa. Se você não segue a corrente, não fala como todos os outros, não se anima com as mesmas coisas, você é visto como estranho. Mas o Sigma não está aqui para cumprir expectativas alheias. Ele prefere caminhar sozinho do que perder sua identidade. Não é que ele seja antissocial ou incapaz de fazer amigos. Ele simplesmente não vai modificar sua essência para se encaixar. E se isso o torna diferente, ele diz: seja bem-vindo ao clube. Razão número 4. Eles desconfiam de tudo e de todos. O homem Sigma não compra histórias facilmente. Não é que ele seja paranoico, mas se alguém lhe disser que o céu é azul, ele provavelmente olhará para cima só para se certificar. Não é por desconfiança excessiva, é por precaução. Porque ele já viu muitas vezes as pessoas dizerem uma coisa e fazerem outra. Quando alguém entra na vida dele com gentileza exagerada, seu primeiro pensamento não é "que pessoa incrível", mas sim qual é a verdadeira intenção dela. Não é que ele não queira confiar, é que o mundo o ensinou que a ingenuidade tem um preço alto. Promessas, palavras bonitas, gestos exageradamente amigáveis. O Sigma analisa tudo com precisão cirúrgica. Ele observa os detalhes, as inconsistências, os pequenos gestos que os outros ignoram. Se algo não faz sentido, ele não insiste em dar uma chance. Ele simplesmente se afasta antes de perder tempo. Isso, claro, faz com que ele seja visto como alguém difícil de lidar. Mas do ponto de vista dele, é uma estratégia de sobrevivência. Enquanto outros mergulham de cabeça em relações falsas ou amizades com segundas intenções, ele prefere avançar com cautela, porque em um mundo onde muitos usam máscaras, o Sigma só confia quando vê o rosto verdadeiro. Razão número 5. Eles não correm atrás de amizades. Enquanto muitos veem a amizade como uma coleção de contatos, o homem Sigma enxerga isso de forma completamente diferente. Ele não sente a necessidade de estar rodeado por uma multidão de conhecidos, nem se esforça para agradar a todos. Para ele, se uma conexão genuína acontece, é bem-vinda. Caso contrário, ele não se incomoda. O Sigma não é do tipo que manda mensagens apenas para manter contato ou que se força a comparecer em eventos sociais por obrigação. Não é por falta de educação, mas porque ele valoriza relações que surgem naturalmente. Se alguém quer estar na vida dele, ótimo, mas, se for necessário persegui-lo ou insistir para manter a amizade, ele não vê valor nessa relação. Ele entende algo que muitos não percebem. As melhores amizades fluem sem esforço, sem pressão, sem a necessidade de encontros forçados ou conversas triviais que apenas ocupam espaço. Para ele, a qualidade sempre supera a quantidade. Ele prefere um círculo pequeno, mas genuíno, do que estar cercado por pessoas que não acrescentam valor à sua vida. Enquanto outros se esforçam para serem aceitos em círculos sociais, o Sigma segue seu caminho sem se preocupar com isso. Para ele, amizade não é uma necessidade, é um bônus. E quando acontece, deve ser genuína, caso contrário, é melhor que nem exista. Razão número 6. Eles exigem lealdade absoluta. Para o homem Sigma, lealdade não é opcional. Não é algo que pode ser usado apenas quando conveniente. É uma prioridade absoluta. Ou você está com ele de verdade, ou é melhor nem se aproximar. Ele não espera juras dramáticas de fidelidade ou gestos extravagantes de apoio. Ele só quer o básico: honestidade e confiança. No entanto, aqui está o problema. A maioria das pessoas não consegue ser consistentemente leal. É comum ver pessoas mudando de lado quando lhes convém, fazendo promessas que nunca cumprem ou desaparecendo no momento em que mais são necessárias. O Sigma não tem paciência para esse tipo de comportamento.
Se ele percebe qualquer sinal de traição ou desonestidade, ele corta essa pessoa da sua vida sem hesitação. Não há segundas chances, explicações ou discussões longas. Não é rancor, é eficiência. Ele prefere um círculo pequeno, mas confiável, a um grande grupo cheio de instabilidades. É por isso que ele acaba com poucos amigos. Em um mundo onde a lealdade parece estar em extinção, o Sigma a valoriza como algo raro e precioso. E ele não a oferece de graça. Ele exige o mesmo em troca. Razão número 7. Eles são um enigma para os outros. O homem Sigma é como aquele personagem de um filme que aparece, deixa uma frase marcante e desaparece, deixando todo mundo intrigado. Não porque ele quer ser misterioso, mas porque simplesmente não sente necessidade de compartilhar tudo sobre sua vida. Ele não publica cada pensamento nas redes sociais, nem sente que deve explicações sobre suas ações. Para muitas pessoas, isso é desconcertante. Estamos em uma era em que tudo é exposto e compartilhado, onde a transparência é quase uma regra. Mas o Sigma não segue essa tendência. Ele prefere o silêncio ao barulho desnecessário e valoriza a observação em vez de conversas superficiais. Esse comportamento desperta curiosidade e, às vezes, desconfiança. Por que ele não fala mais? O que será que ele está pensando? Essa aura de mistério atrai atenção, mas também cria uma barreira. Afinal, poucos têm paciência para decifrar alguém tão reservado. No entanto, para o Sigma, não se trata de esconder algo, mas de proteger seu espaço. Apenas aqueles que se esforçam para realmente conhecê-lo conseguem acessar sua verdadeira essência. E esses poucos que conseguem descobrir quem ele realmente é, percebem que por trás do mistério existe um indivíduo leal, inteligente e profundamente autêntico. Razão número 8. Eles evitam conflitos a todo custo. O homem Sigma não é do tipo que perde tempo com discussões sem sentido. Ele não precisa provar que está certo, nem gasta energia tentando convencer alguém que não quer entender. Enquanto outros se envolvem em debates intermináveis, o Sigma simplesmente se afasta. Não porque ele não tem capacidade de argumentar, mas porque ele não acha que vale a pena. Isso pode ser frustrante para aqueles que esperam uma reação dele. Mas o Sigma não entra nesse jogo. Se algo não tem solução ou não vale o esforço, ele deixa passar. Você não vai dizer nada? Isso não te incomoda? É claro que ele percebe o que está acontecendo, mas ele sabe que investir energia em conflitos inúteis é desperdício. Quando realmente necessário, ele sabe impor limites e se posicionar com uma frieza que impressiona. Mas se o conflito não tem propósito ou resolução, ele simplesmente o ignora. Para ele, a paz de espírito é mais valiosa do que qualquer debate. E para preservá-la, ele não hesita em se afastar de pessoas ou situações que ameaçam sua tranquilidade. Razão número 9. Eles não suportam multidões. Para muitas pessoas, estar em uma multidão significa diversão. Para o Sigma, significa esgotamento. Eventos cheios de gente, barulho e interações superficiais drenam sua energia rapidamente. Ele não é antissocial. Ele simplesmente não vê sentido em estar cercado de pessoas com quem não tem uma conexão real. O Sigma prefere conversas profundas com uma única pessoa interessante do que horas em um ambiente lotado, falando sobre coisas triviais. E quando ele se encontra em uma situação assim, sua bateria social tem um tempo limitado antes que ele sinta necessidade de sair. Enquanto outros se animam com a festa apenas começando, o Sigma já está pensando na melhor forma de sair sem chamar atenção. Isso pode reduzir seu círculo social, já que muitas amizades se constroem em eventos desse tipo. Mas, para o Sigma, a autenticidade é mais importante do que a quantidade de pessoas ao seu redor.
Razão número 10. Eles não aceitam qualquer companhia. O homem Sigma não acredita na ideia de quanto mais melhor quando se trata de amizades. Para ele, qualidade é sempre mais importante do que quantidade. Ele não tem interesse em se cercar de pessoas superficiais, problemáticas ou que não compartilhem seus valores. Ele age como um filtro natural, analisando cuidadosamente quem merece estar em sua vida. Não porque ele seja elitista, mas porque ele entende que tempo e energia são recursos limitados. Estar rodeado pelas pessoas erradas não apenas desgasta, mas também pode afastá-lo de seus objetivos e da paz mental. Se ele sente que alguém não é confiável ou que uma relação não é genuína, ele não hesita em se afastar. Para o Sigma, a vida é muito curta para desperdiçá-la com conexões que não agregam valor. E mesmo que isso signifique ter poucos amigos, ele está em paz com essa escolha, porque sabe que os poucos que tem realmente fazem a diferença. Razão número 11. Eles são difíceis de entender. O homem Sigma é como um livro de capa simples, mas cheio de páginas complexas. Por fora, ele parece tranquilo, reservado, talvez até indiferente. Mas por dentro existe um mundo de ideias, valores e emoções que ele não revela facilmente. A maioria das pessoas está acostumada a indivíduos que se mostram abertamente, como vitrines, onde tudo está à vista. O Sigma, por outro lado, é mais como um cofre. Ele não compartilha seus pensamentos ou sentimentos com qualquer um, não porque não os tenha, mas porque prefere observar antes de confiar. Isso muitas vezes desconcerta as pessoas ao seu redor. Por que ele fala tão pouco? O que ele está pensando? Esse mistério pode ser intrigante, mas também frustrante para aqueles que preferem relações rápidas e superficiais. A verdade é que o Sigma opera em um nível diferente. Ele não busca validação, nem sente necessidade de compartilhar sua vida para preencher silêncios. E embora isso o torne difícil de compreender, aqueles que têm paciência para conhecê-lo descobrem que por trás de sua reserva há uma mente brilhante e um coração leal. Mas a realidade é que poucos têm a profundidade necessária para passar das primeiras páginas. Razão número 12. Eles não precisam da aprovação de ninguém. O homem Sigma não vive para agradar os outros. Ele não precisa de aplausos, likes ou aprovação para se sentir completo. Enquanto muitas pessoas ajustam suas vidas para ganhar aceitação social, o Sigma segue seu próprio caminho, guiado por seus valores e sua intuição. Essa independência desconcerta aqueles ao seu redor. Como ele consegue ser tão tranquilo sem se preocupar com o que os outros pensam? A resposta é simples. O Sigma entende que a verdadeira felicidade vem de viver de acordo com seus próprios princípios, não das opiniões alheias. Ele não se importa se as pessoas o aprovam ou não. Se ele gosta de algo, ele faz. Se ele discorda, ele não participa. Ele prioriza sua paz mental acima de tudo, e isso o diferencia em um mundo onde a maioria vive preocupada com a imagem que projeta. Essa postura pode parecer arrogante para alguns, mas é, na verdade, um sinal de liberdade. O Sigma sabe que no final do dia, a única aprovação que realmente importa é a que vem dele mesmo. E isso o torna inabalável, independente e, acima de tudo, fiel a quem ele realmente é. Ser um homem Sigma pode ser desafiador, mas também é um caminho repleto de autenticidade e força interior. Cada razão apresentada aqui demonstra que a escolha de viver com base em princípios sólidos e buscar a paz mental acima de tudo não é um caminho fácil, mas é incrivelmente recompensador. Os Sigmas valorizam a lealdade, a honestidade e as conexões verdadeiras. Eles não se perdem em superficialidades ou em busca de validação externa. Sua independência e capacidade de enxergar além das aparências os tornam únicos.
Embora esse caminho possa ser solitário, ele é um reflexo de liberdade e autenticidade. Porque no final, o verdadeiro valor da vida não está na quantidade de amigos, mas em viver alinhado aos seus próprios valores. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a personalidade Sigma ou simplesmente te pareceu interessante, não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos como este. E antes de sair, te convido a assistir ao vídeo recomendado que aparece na tela. Tenho certeza de que você vai adorar. Nos vemos no próximo vídeo.